Do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. Opa, sou eu. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. São 4h03. Estamos no ar com o Arena CBN. E logo de cara, para quem tá no YouTube, já recebeu um close do Lupe aí, porque o orçamento tá diminuindo do programa. Então, para que a gente não corte peças do programa, nós diminuímos aqui a cadeira do Lupe. Vendemos 2 cadeiras. Banco prático, né? E agora nós estamos com um banquinho aqui pro Antônio Lupe. Para você que está no rádio, é aquela banqueta de pescador. Sabe como que é, né? O Carlão de Freitas, como um bom e velho pescador, indicou a compra dessa banquetinha de R$50. Boa tarde, Carlão. A Arena tá no ar, Carlão. Olha nós aqui outra vez. Boa tarde, Eliel. Ó nós aqui outra vez. Aliás, tem uma faixa da torcida do Bragantino que tá. Ó nós aqui outra vez. Não quero falar. Gosta de pescar, Eliel? Ah, eu gosto. Eu sou muito fã. Eu gosto mais do movimento da pescaria. Não, agora, eu gosto do pesca e pague. Então, a pescaria em si, ela tem que ter muita Meu paciência. filho gosta. Gosta? Viu? Nossa. Mas ele tem dó do animal. Ah, tá. Sim. Ele gosta de ir pela como você disse, o movimento, né? O lazer, isso aí é legal. Mas não, meu filho tem 8 anos, Bolacha, não pode isso ainda não. Mas ele gosta bastante. Boa tarde, Antônio Lupe! O que foi que você tá rindo? Gostei da tua camisa do Chicago Bulls. Você gostou? De homenagem ao meu time do coração Venceu na NBA. ontem. Venceu o Lakers. Partidaça do Chicago Bulls. E hoje estou homenageando essa camisa. Eu gosto dessa camisa aqui porque ela é colorida, né? Touro, Fala né? um jogador da atual esquete. Michael Jordan! Mas eu gosto do Chicago Bulls porque é da época do Michael Jordan, né? Do Dream Team, que era sensacional. Dream Team era a seleção dos Estados Unidos, né? Mas praticamente era formada por jogadores. Do Kobe Bryant. Não. Acho que era mais da época do Kobe, do Lakers em auge. Né? Na época do Michael Jordan, Scott Pippen, Magic Johnson. Então eu gosto do Chicago. Eu não gosto de pescar. Você não me perguntou, mas eu respondi. Não, mas foi o Carlão que perguntou pra mim. Eu não gosto de pescar não, viu, Carlão? Por quê? Não gosta? Tem paciência, não. Então tá bom. Oi, Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Eu gosto muito de pescar também. Aqui tu tem vários pesca e pague, bastante, muito legal. Campings também, pessoal vai, aproveita bastante os finais de semana, viu? Boa. É muito gostoso. Malhou o trapézio. Oi, Eliel, depois eu queria reparar um erro que eu cometi ontem, viu? Você queria retificar uma informação. Exatamente. Na verdade, eu deixei de dar uma informação ontem e um amigo meu, Gustavo Finesse, que é morador de Nova Odessa, ouvinte assíduo do Arena New Odds e torcedor do gigantesco São Paulo Futebol Clube, me alertou. Ontem eu esqueci de informar que ontem, dia 27 de março, fazia 12 anos de um dos gols mais importantes da vitoriosa história são paulina, viu, Eliel? O 100º gol na carreira do mito Rogério Ceni. Mas ali foi falha do Júlio César. Dos maiores cobradores de falta do futebol brasileiro. Não, ali foi falha do Júlio César. Júlio César Rex. Faz parte da família do Saulo. Na Arena Barueri. Não, exatamente. Ali foi mais falha do Júlio do que mérito do Rogério. Aí não vale. O Saulo da Banda Eva? Esse é bom. Esse é bom. O outro era o Saulo mesmo. Eu não acredito muito nesses amigos inventados do Fábio Scheibe, não. Não acredito, não. Se for verdade, então se for verdade, então ele que manda mensagem aqui pra gente, então. Quero ver. 19991869070. Hoje essa história não vai acabar em pizza, não. Vamos ver se o cara é verdadeiro, então. É ou não é, Lu? É. Você gosta de pizza, Lu? Adoro pizza. Aliás, hoje é aniversário da minha esposa, hein? Eu acho que uma pizza cairia muito bem Tava hoje. quase passando, hein? Pra comemorar. Tava quase passando, hein? É?
Deixando passar já você, né? Não, lembrei, não. Isso a gente não pode esquecer, tá anotado aqui no meu celular, né? Na hora que deu meia-noite já... já. Aliás, falando em pizza, eu acho que hoje a gente podia perguntar pro ouvinte, Eliel, é claro que a gente precisa passar a informação pra você, pra ver se você autoriza ou não. Mas o ouvinte poderia mandar qual o melhor sabor de pizza. Você concorda ou não? Terça de pizza, então? É porque a pizza é de sábado, mas a gente não tem programa de sábado. Pizza não tem dia, não. Não tem? Pizza é todo dia. Nossa, mãe. Por mim seria. Sabe qual que eu gosto? Qual? Calabresa. Não calabresa? Calabresa cebolada. E aí vai surgindo, na verdade, vão surgindo ramificações da calabresa. Exatamente. Aí tem a baiana, que é a calabresa com pimenta. Sim. Tem a toscana, que é a calabresa com queijo, mas não é aquela calabresa em rodela, é a calabresa moída com queijo. Isso. Essa é chamada de toscana. Aqui eu gosto é a calabresa com cebola, mas com mussarela por cima. Bem recheada. Nossa, eu gosto. Bom. Mas qual o seu sabor de pizza preferido? Manda aí. Manda. Aprovado? Ou para aprovado. Vamos para essa enquete. 99186-9070. Não sei se o ouvinte sabe, mas eu ganho comissão. Ganha. Isso é. Boa. Se nós recebemos aqui 50 pessoas falando de sabores de pizza... O Carlão de Freitas vai pagar uma pizza hoje pra nós. Boa, Carlão! Mas não é aquelas pizzas rapidez, não. É pizza de verdade. Pizza. Exato. Gorda. Já cortada. Então aqui tem pizza até de 12 pedaços. Eu tava olhando ontem que é a pizza naquele aplicativo de comida lá. Não vou falar o nome para não fazer propaganda. Tava dando uma descida lá no iFood e tava vendo de 12 pedaços, 8 pedaços. O Heitor chegou, né? Chegou. Veio? Falar a verdade. Mas eu descobri por que o Heitor tá ficando ausente ultimamente. O que está acontecendo? O rapaz está perdendo tanto tempo na alfaiateria, porque ele vai lá para poder entrar mais bonito que o Brambila no ar. Isso. E aí ele fica no IPTV1 todo alinhado, todo bonito, e chega aqui no Arena de qualquer jeito. Então esse é o problema, ele perde tempo lá no departamento de costura da TV Globo. Olha lá, a vinheta. Aí a vinheta aí, ó. Ele já se transforma. Você já quer ver? Não, agora já deu uma encorpada ali. Boa tarde, Heitor Esmeriz. Fala pessoal, boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fabião, ouvinte da CBN. Vamos para mais um Arena aí, eu já vou dar meu palpite sobre a pizza, pode? Claro, fica à vontade, querido. Os meus dois preferidos, portuguesa e lombinho com catupiry. Essa lombinho com catupiry eu aprovo. Portuguesa é um monte de coisa jogada em cima de uma massa. Essa eu não vejo jogar. Os caras jogam milho, ervilha, pedacinho de palmito quadrado. Aí eu acho que já mistura demais. Agora, lombinho canadense, com aquele catupiry. Mas não pode ser aquele catupiry de maisena também, não, hein? Tem que ser o catupiry de catupiry. Tem que ser de verdade. Original. Exato. Essa é uma boa, hein? Eu posso falar que eu gosto? Uma pizza de atum também é boa. Essa boa, também é legal. Você gosta de pizza ou Fábio Scheibe? Eu adoro pizza. Delícia, né? Pepperoni principalmente. Pepperoni, que delícia, velho. Alite, você gosta, Carlão? Gosto, mas nada como a calabresa, né? Calabresa é boa. Essa é campeã. Eu gosto muito da pizza doce de abacaxi. Nossa, eu gosto daquela Romeu e Julieta, né? Banana com canela. Nossa, eu já lembrei da tapioca. Hoje tem. Eu não tô podendo comer doce agora. Não gosta. Mas manda aí, o sabor de pizza preferido, na sua visão. 991869070, afinal, nesse programa, tudo acaba em pizza mesmo, né? Eu gosto de alho poró. Alho poró é uma pizza muito boa. Alho poró, bacon e brócolis. Só que tem uma, eu comi numa casa, eu não vou falar o nome pra não fazer propaganda. Em Valinhos, né? Que tem queijo brie, amêndoa e mel. Olha aí. Não, mas geralmente isso é cardápio de entradinha de coquetel. Queijo brie com uma amêndoa em cima e um pouquinho de mel. Muito bom. É cardápio de entradinha de coquetel ou de cerimônia, alguma coisa nesse sentido. Calabresa é unânime. E você, Eduardo Rodrigues, qual que você gosta? Você não gosta de pizza? Ah, não, gosta de todas? Faz bem. E o Daniel França deve gostar de todas ao quadrado. Vou nem perguntar. O Daniel França tem um forno ali dentro. Manda aí, 991869070. Se chegarmos a 50 sabores de pizza ou 50 palpites, Carlão de Freitas paga a pizza hoje. E pro Heitor não, porque o Heitor precisa ficar alinhado, senão não vai caber no terno lá do Globo Esporte. E pode mandar áudio também, né?
Deixa eu ver se tem saudade nesse tom de voz. Vamos avaliar. Manda aí. 991869070. Ô, Heitor, quem que tá no comando técnico hoje, Heitor? Quem tá no comando técnico hoje? Eu devolvo a pergunta pra vocês. A gente quer que você fala, cara. Manda aí. Quem tá no comando técnico? Sem medo, sem medo. Personalidade com camisa 10. Hoje é o Daniel França. Esse é o do streaming. Isso. Esse é o do streaming. 50%, já não repete de ano. É o Bolacha. Aê! Tá no ar o Arena. Arena CBN. A nova Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Acesse ford.com.br e surpreenda-se. Temos a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Visite a concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima a CPFL. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 15 minutos, já tem muita mensagem chegando aqui das pizzas do nosso Brasil Baronil. O ouvinte mandou aqui Calabresa. Calabresa vai ser campeã. É verdade. Não vou falar a pizzaria, mas tem uma de berinjela que vou dizer. Depois que comerem, nunca mais vão comer a tradicional. Jamais que eu vou comer uma pizza de berinjela. Fala pra ele mandar o nome pra gente aqui, pelo menos a gente sabe onde é. Manda interno, porque aí a gente sabe onde é a pizzaria e não vai lá, porque eu não gosto de pizza de berinjela, não. Eu gosto, hein? É a mesma coisa do cara que fala lasanha de berinjela. Não gostoso, vai. Não Vai sim. Que isso. Boa tarde. É algo com berinjela, mas não é lasanha. Ó no YouTube, ó, chegou. Bonita a mensagenzinha ali de pizza no nosso YouTube. Legal. Ó, a galera tá pegando no pé da venda dos ingressos hoje no Majestoso, hein? Cara. A gente vai falar sobre isso também. Na frente, hoje tava Gerou cheio, muita confusão essa venda dos ingressos. Já acabou. O Edilson Alves de Hortolândia tá dizendo que a pizza dele tem que ser portuguesa. E sábado vamos comemorar um acesso com pizza. É ele aqui. Tem outro ouvinte, Calabresa com cebola. Opa. O Derivaldo, sempre ouvindo a gente. Saudações Alviverde, a minha pizza favorita é a de frango catupiry, a Bete de Valinhos. Também. Marcos de Indaiatuba, calabresa com cebola bem fininha, rúcula com azeite. Olha, o trânsito para quem chega em Campinas pela Prestes Maia tá tudo travado. Teve um acidente na frente de um posto de combustíveis que tem ali. Pessoal, toma cuidado aí, hein? Alite com um chopp gelado não tem melhor. Romualdo Ponte Pretano de Hortolândia. Mandou aqui pra gente pizza napolitana. Essa eu nunca comi, não. Napolitana deve ser mussarela, presunto, orégano, meio que uma pizza, né? Pizza de pizza, pastel de pizza e tem a pizza de pizza. Os ouvintes estão mandando áudio sobre as pizzas, meu caro Eduardo Rodrigues. Vamos lá. Não existe pizza ruim.
Pizza é igual sorvete, todas são boas. Tá pensando pizza ruim é porque os ingredientes são ruins. Boa. Com ingredientes bons, todas as pizzas são boas. É isso aí. Próximo. Fala, amigos da Arena CBN, Daniel de Campinas. As duas pizzas que eu mais gosto são 4 queijos e também a portuguesa. Um grande abraço, valeu! 4 queijos é bom. 4 queijos, 4 tipos boa tarde. De queijos. Rapaz, brasileiro, para esse negócio de comida, é brabo, hein? É mesmo. Olha, tem umas pizzas muito boas. Eu gosto de praticamente todas, mas queijo para mim é queijo. Então, 3 queijos, show de bola. Boa. Agora pizza. Tem uma que eu já experimentei, que é aquela invenção mal resolvida, pizza de cachorro quente. Isso não existe. Vale nada. Isso aí não existe. Pizza de cachorro quente não existe. Próximo. A pizza de torresmo de um barzinho famoso aí de Campinas, hein? Eu não conheço. Nossa, que pizza top, com a cervejinha gelada. Você tá maluco? Mas será que combina? Estranho, só mais o torresmo. Eu também. Que confusão é essa na história dos ingressos da ponte aí, Lupe? Os ingressos se esgotaram, né? Mas como assim? Mal começou. As vendas online começaram ontem. E hoje as bilheterias funcionaram. Entendi. Então o que aconteceu? A procura foi intensa. Hoje de manhã nas bilheterias. Ontem quem comprou online já garantiu sua entrada. E aí hoje as vendas físicas e os ingressos estão esgotados. Existe uma possibilidade do torcedor que não comprou o ingresso comparecer no Majestoso? Sim. Tudo vai depender da troca dos sócios torcedores, que precisam fazer a retirada do ingresso na sala do TC10. E caso os ingressos não sejam trocados, né, todos os sócios troquem os ingressos, aí esses bilhetes serão colocados à venda. Eu acho difícil sobrar ingressos dos sócios que não retiraram, até quinta-feira, se não me engano. Então ainda existe essa possibilidade, mas tudo indica que mais de 12 mil torcedores devem marcar presença no Majestoso, sábado, 6h30 da noite, no jogo do acesso, Eliel. Mas gerou uma confusão, né? Tem até uma cobertura no GE, né, Heitor, sobre isso, né? O que aconteceu é que esgotou os ingressos que estavam à venda, né? Não temos toda a carga esgotada justamente por isso, porque temos aproximadamente 12 mil garantidos entre ingressos comercializados pela internet e bilheteria, torcedores camisa 10 que trocaram já seu ingresso e também a gratuidade para crianças até 12 anos que já realizaram o seu cadastro que a Ponte informou que também já foi encerrado para criança até 12 anos. Então é isso, a gente tem aproximadamente 12 mil nesse bolo, né? Ingressos vendidos e trocados. E aí até quinta-feira, às 14h, o torcedor camisa 10 com a mensalidade em dia pode realizar a sua troca para garantir presença no sábado. Caso essa carga destinada ao TC10 ela não seja esgotada, o que restou vai novamente para a bilheteria para ser vendido para o torcedor comum. Entendi. Então tem essa... Mas é difícil. Mas é difícil sobrar, né? Tem a questão do sócio-torcedor e tudo mais. E aí, gente, a Ponte não tá me pagando nada para fazer isso, eu nem deveria fazer, mas enfim... Não custa dar uma olhadinha para você que é torcedor, que gosta de ir no estádio, dá uma olhada no sócio torcedor do seu clube. Seja a Ponte, seja o Guarani, se antecipa. Nos clubes grandes, vou dizer aqui para vocês. Fábio Scheib, que é um assíduo frequentador de um estádio que fica ali na Barra Funda, não vou falar o lugar também, porque senão vai revelar o time do Fábio, mas sempre tá lá no Allianz, ele tem essa questão de estar ciente. Pra jogo de time grande, se você não for sócio torcedor, você não consegue chegar lá na bilheteria, eu vou comprar o ingresso. Não existe isso, queridão. Porque primeiro, vai para aqueles sócios torcedores mais caros lá, ouro, diamante e tal, e depois vai sobrando as frações. Hoje, um torcedor do Corinthians decide ir pra Arena Itaquera, chega lá na hora, ele não vai comprar. Não tem, já foi vendido, já foi esgotado. Então a dica que a gente dá é procurar os planos de sócio torcedor dos clubes do nosso interior, seja ele o Velo Clube ou o Rio Claro, na cidade de Rio Claro, 15 em Piracicaba, a Ponte, o Guarani aqui, o Primavera em Indaiatuba e por aí vai, e tentar se aproximar do seu clube. Você que é um cara que gosta de acompanhar, ou também uma pessoa que gosta de acompanhar o jogo no estádio. Por quê? Você evita essa dor de cabeça. E outra,
se antecipar de outras formas, mudar a sua maneira de consumir o jogo, se adaptando às novas tecnologias. Ontem abriu a questão da venda online, vai lá e compra. Sim. Ah, mas eu sempre passei no estádio e tal. A coisa mudou. O tempo evoluiu. Então, evolua também. Ah, mas eu não tenho familiaridade com tecnologia. Então vai lá, vai no departamento lá de marketing do clube que você torce, pede para fazer um sócio torcedor, que todo jogo o ingresso vai estar garantido. É uma opinião minha, mas é uma coisa que vai acontecer em todos os jogos do Guarani ou da Ponte nesse ano? Não. Mas você vai em todos os jogos? Qual que é o jogo que você vai querer ver? O jogo que todo mundo quer ver, que vale acesso, que é um jogo importante, um time grande vem a Campinas ou até a cidade da sua região. Então se prepara. Né, Carlão? Acho que tem aí alguma coisa que poderia ter sido feito melhor por parte da diretoria da Ponte, podemos pensar nessa questão. Mas se o torcedor se antecipar também, porque não dá pra ficar só jogando nas costas dos clubes também, o né, TC10 gente? Tem problemas, tanto é que a Ponte Preta está fazendo, está tentando, ou já vai reformular, existe um processo de reorganização, de remodelação, e isso é importante. Eu acho que isso mostra também para a Associação Atlética Ponte Preta que ela precisa dar um salto de qualidade em todos os sentidos, tratar o torcedor como um cliente realmente. Estou com o Eliel, acho que a gente tem, felizmente ou infelizmente, tem que se adequar ao que está acontecendo. Antigamente não, eu queria assistir um jogo do Corinthians, saía daqui meio-dia, 2 da tarde eu estava em São Paulo, comprava o ingresso e assistia o jogo normal. Hoje não, hoje sequer tem bilheteria em dia de jogo. Então eu acho que dos dois lados, eu acho que a Ponte, no caso agora, que está inserida aí neste contexto, se modernizar, fazer algo, tratar realmente o torcedor como um cliente 5 estrelas, e o torcedor também, né, ele ir de acordo com a onda. Hoje não tem jeito, ou você entra no plano de sócio ou tem que dar um jeito, porque agora aquela coisa de ir na bilheteria, comprar o seu ingresso e ir pro estádio, hoje acontece sim, raramente no interior. Na capital paulista já não existe mais. E no final das contas você acaba até economizando, né? O cara que vai em todo jogo, a mensalidade do plano torcedor acaba sendo até menor que, somado todos, o valor dos ingressos. O cara que é assíduo, um frequentador assíduo, compensa muito ele entrar num plano de torcedor. Então, para quem ainda tá aguardando, porque a gente tá recebendo mensagens aqui, para você ter uma noção, outro ouvinte, boa tarde, nós estamos na frente do estádio, chegamos às 14h50, já não tinha mais, ficamos por volta de 2 horas sem respostas. Então, o ouvinte está lá aguardando para ver o que pode acontecer aí, se vai ter ou não ingresso para o jogo. Então, para quem está aguardando, qual que é a informação, gente? A informação é que não tem mais ingressos para venda. Não tem. Só para troca de sócio-torcedor? Só para troca do sócio. Se sobrar para os sócios, aí esses ingressos serão colocados à venda na sexta-feira. Ou na quinta tarde, não sei nem. Porque o sócio-torcedor ele também tem um prazo para retirada do ingresso. Até quinta-feira. Então, se ele não retirar essa carga que sobrar dos sócios-torcedores que não retiraram, aí sim a Ponte vai vender. Sim. Mas seria importante que a Ponte avisasse qual a carga também. Porque senão ela falou, ó, começamos amanhã a vender ingressos. Aí sobraram 200 ingressos, chegam 2.000 pessoas lá querendo ingressos. Sim. Então é bom também avisar. Vai avisar, né? Mas acho que nada como a comunicação, né? Eu acho. Se comunicando, jogando as claras com o torcedor. Ela é importante na sociedade como um todo. Exatamente. Alguina de Nova Odessa mandando aqui que tá uma tempestade intensa em Nova Odessa. Então, para você que está transitando pela região da Nova Odessa, tome cuidado, chuva muito forte. Aliás, o tempo já estava virando aqui em Campinas, né? A gente já percebeu tarde, né? Um trovão aí, um negócio meio forte, meio intenso, e tá dado o recado em relação aos ingressos da Ponte Preta, Macaca que segue se preparando para jogar contra o 15 de Piracicaba no sábado, jogo este em que até uma derrota por 2 gols de diferença dá o acesso para a Ponte Preta, o retorno para a primeira divisão. Na outra chave nós tivemos Novo Horizontino 1, Noroeste 1, né? Noroeste e Novo Horizontino, foi em Bauru, né? Foi em Bauru. Eles empataram 1-1. Mas vou falar a verdade para vocês, eu já disse aqui, esse time do Noroeste, mas vai ser em Novo Horizonte e tal, esse time do Noroeste... Você vai lançar um nada, absolutamente nada na sexta ou você vai ficar... Vou mandar na sexta. Então o pessoal de... Chega lá, não chega a Rádio Novo Horizonte, né? Não só chega pela internet. Pela internet chega. Mas eu vou mandar na sexta, cravando os acessos dos 2 clubes. E vai ser uma opinião pesada. Ô, Eliel, acho que em relação a Noroeste e Novo Horizontino, tudo vai depender do jogo que o Bar do Vard vai transmitir, né? Nossa.
Isso é o que vai definir o acesso. Ele tá engraçadão, ele tá entrando no ritmo do programa, né? Tá engraçado. Ele tá leve. Você sabe como é que é o apelido dele? Meninão de Vinhedo. Ó, o torcedor do 15 tá perguntando aqui se tem ingressos pra torcida do 15, se a gente tem informações disso. O ouvinte que até mandou que gosta da pizza toscana. Boa. Obrigado, viu? Tem informações para a torcida do 15? No site. Nós vamos ver aqui pro ouvinte. Eu creio que o 15 tem direito. A gente não sabe o quanto está disponível. Mas se você colocar direito. A camisa da Ponte no setor do 15, é tudo mesma cor, ninguém nem vai perceber. Não. Tô brincando, ele não vai fazer isso não, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Nossa, Eliel, agora você causou uma confusão danada. Até chutei o livro. Vamos para mais um ouvinte que falou sobre a pizza. Deslize para cancelar. Não. Boa tarde a todos da Rádio CBN. Boa tarde. Aqui é o Rafael Benedes dos Santos. Ô, Rafa. Do Jardim Proença. Boa. Que perto. Eu gostaria primeiro de falar sobre a pizza, né? A minha pizza preferida eu gosto de frango com catupiry. Essa é boa, hein? Tô passando pra deixar uma vantagem a todos, viu? Boa. Vai deixar um abraço a todos. Obrigado, meu querido. Obrigado pela sua mensagem. Vamos pro próximo. Bom dia, Eliel. Bom dia a todos da Arena. Boa tarde, amigo. Frango com catupiry. É bom demais. Muito boa. É o Richard de Americana. Obrigado, Richard. Próximo. Boa tarde, pessoal. Ô, Carlão, a melhor pizza é a portuguesa, cara. Portuguesa é show de bola. Boa. É Fausto aqui de Hortolândia. Obrigado, Fausto. Um abraço pra vocês aí. Bom programa. Obrigado, Fausto. Abraço pra você também. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de março de 2023. O Brasil alcançou hoje a marca de 700 mil mortes por Covid-19. O número é registrado 3 anos após a primeira morte pela doença no país. Já a marca de 600 mil mortes foi atingida 1 ano e 5 meses atrás, seguida de uma tendência de desaceleração graças à campanha de vacinação. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu abrir um processo contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A comissão vai apurar a conduta do ministro ao usar um avião da Força Aérea Brasileira para esticar a estadia no Rio de Janeiro para participar de um leilão de cavalos. Ele recebeu pagamento de diárias pela viagem. Com a decisão, ele se torna o primeiro membro da nova gestão federal a passar por esse tipo de investigação. O ex-presidente Jair Bolsonaro guardou joias e presentes recebidos durante o mandato na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, em Brasília. Tudo que foi destinado à propriedade do ex-piloto saiu pelas garagens privativas dos Palácios do Planalto e da Alvorada. O caso foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. O tricampeão mundial de Fórmula 1 é apoiador de Bolsonaro, doou dinheiro para a campanha presidencial e participou de atos antidemocráticos. 2 crianças de 3 e 6 anos estão desaparecidas no rio Envira, em Feijó, no interior do Acre, desde a noite de domingo. Elas desapareceram depois que o barco da família afundou. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na região desde ontem, mas ainda não foram encontrados vestígios da embarcação ou das vítimas. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h32, de volta aqui com o nosso Arena para falar um pouco das estradas. E olha só, Mário Quintino, tem ouvinte que vai até te auxiliar nesse momento das estradas. Presta atenção, que legal. Boa tarde, CBN.
para informar aí os nossos companheiros de estrada, aos motoristas velhos, motorista novo, que está chovendo bastante em Valinhos, Campinas. Estou saindo de Valinhos agora para Jundiaí. Aí Anguera está chovendo bastante. Só um alerta aí para os usuários das rodovias. Já que ele trouxe um alerta pra gente, tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo muito. E na nossa região as rodovias como estão, hein? Já agradecendo a participação dos nossos ouvintes, viu, Eliel? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, eu trago informações exatamente do sistema Anhanguera Bandeirantes. As duas rodovias têm dificuldades no sentido interior aqui em Campinas. Começando pela rodovia Anhanguera, lentidão que acontece já na chegada para Santos Dumont, naquele trecho onde aconteceu o acidente na Prestes Maia. Por conta disso, tem reflexo tanto na rodovia Anhanguera, no sentido interior, quanto pela Santos Dumont na chegada a Campinas. Então, atenção, nosso ouvinte que segue aí pelo trevo Sérgio Mota. E na Bandeirantes, Eliel, a situação também é bastante complicada aqui em Campinas. Informação da Polícia Rodoviária que aconteceu um engavetamento entre 3 caminhões na altura do quilômetro 89 da Bandeirantes em Campinas, logo depois da Santos Dumont. Inclusive, há uma interdição parcial lá na rodovia. A informação da Polícia Rodoviária é que o congestionamento chega aí a cerca de 8 quilômetros. Atenção também, então, pela Bandeirantes. E aquele alerta que nós já trouxemos também, Eliel. Pistas molhadas, muita atenção aí para os nossos ouvintes e a gente vai seguir atualizando todas essas situações. Eliel. Perfeito. Obrigado, Mário. Daqui a pouco você volta dentro do ponto final, porque com certeza, além das rodovias e tal, vai gerar também um pouquinho de dificuldade dentro aqui da cidade de Campinas, tá certo? Até já, então. 4h34. Na Leroy Merlin, você encontra piso em César 60x60 alto tráfego por R$ 23,90 o metro quadrado. Aproveite! Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Ouvidos abertos para escutar o que esse mundo pede. Peito aberto para agir com verdade, com liberdade. Coração aberto para sentir aqueles que precisam de oportunidades para fazer a diferença. Braços abertos para receber todas as pessoas que precisam e querem se sentir protegidas e seguras para ir mais longe. CNP Seguradora, assegurando um mundo mais aberto. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h35. Rafael Pio, vamos falar de vôlei, Pio. Boa tarde. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN, adversário do Vôlei Campinas. Nos playoffs da Superliga, São José apresenta, nesse momento, lá em São José dos Campos, patrocínio, reforços e novo investimento para a temporada 23-24, inclusive com Douglas Souza já de contrato renovado. A equipe campineira que se reapresentou na manhã desta terça-feira, trabalhos em 2 períodos, visando o jogo do próximo sábado, Eliel. Perfeito, Rafael Pio, obrigado pelas informações, agora 4h36. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira. Batata extra R$ 2,99 o quilo. Limão Tahiti R$ 1,99 o quilo. Cenoura R$ 4,99 o quilo. Ovos Satoshi branco extra. Bandeja com 20 unidades R$ 13,90. Ofertas válidas de 28 a 29 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom. Super simples. Arena CBN. 4 horas e 37 minutos de volta com a Arena CBN. Tem um monte de gente aqui mandando cacete em nós por conta dos ingressos aqui que a gente falou da questão dos ingressos. Gente, entenda o seguinte, nós não estamos aqui isentando a responsabilidade de ninguém pelo fato dos ingressos terem acabado antes da hora. Mas pensem uma coisa comigo. Se você for hoje para a Inglaterra e quiser ver qualquer jogo da Premier League, mesmo que seja do time menor, um Everton da vida, um Leicester da vida, você não encontra ingresso na bilheteria. É tudo sócio torcedor. Você vai para os Estados Unidos, quer ver um jogo da NBA, se você não comprar 1 mês antes, 2 meses antes, você não vai comprar na hora. Se você for para a Itália e quiser ver um jogo do campeonato italiano, vamos supor que seja lá no Sassuolo, lá, um time Parma, você não consegue chegar e já comprar o ingresso e entrar para o estádio, porque tudo foi feito na maneira de educação, de que se você se tornar sócio, você ganha benefícios e até, como o Chaib disse, paga menos. Então tem essas questões que a gente precisa entender. Por exemplo, não estou comparando alguma coisa com a outra, mas por que ninguém na Fórmula 1 chega em Interlagos no dia para comprar o ingresso? Porque vende um ano antes, já acabou. Ou se você quiser comprar ingresso para Interlagos, não tem mais. Então não é a Ponte Preta que está errada contra o mundo, é nós que precisamos entender a visão do novo momento do futebol. Agora, não dá também para a gente começar a criar teorias conspiracionistas. Ai, tem gente vendendo para cambistas porque no dia sempre tem cambista. Ué, e se ontem o cambista decidiu comprar 100 ingressos online? E aí? Ou ele usou o CPF do pai, do tio, da mãe, por aí vai. Então não dá pra gente ficar criando esse negócio de que os ingressos acabaram de maneira estranha demais. Com certeza é alguém que comprou antes pra vender ou algum diretor. Para com isso, gente. Você tem que entender que a Ponte vinha bem já no campeonato, que o estádio já vinha recebendo um bom público há vários jogos. O jogo passado nós tivemos 11 mil pessoas lá dentro. Esse jogo, que é o jogo que vale o acesso, você acha mesmo que não teria uma demanda enorme? O duro que aí acontece de acabar o ingresso por um show tal em 2 horas, aí não surgem essas teorias. Calma, não é porque a Ponte Preta é um time considerado do interior que ela não vai ter a demanda que às vezes um time grande tem. Eu penso que tem. E eu acredito piamente que o ingresso acabou porque o torcedor quer ver o time subir. Eu passei pra vir pra rádio, eu passo em frente ao estádio, caminho, era antes das 9 da manhã. A fila já tava gigante. Aí então, isso. 8h30, 9 horas, para este horário aqui, 4 horas da tarde, não é nenhum absurdo os ingressos terem acabado. Sempre vai ter. Agora, as duas situações. Eu acho que a Ponte Preta, aí eu coloco o Guarani no contexto também, as duas equipes de Campinas, elas precisam dar um salto de qualidade em todos os aspectos, e principalmente nesse. Tratar o torcedor como cliente. Exato. E o torcedor se educar nesta nova demanda do futebol. Concordo com você, Carlão. Você falou pouco, mas falou bonito. O Heitor tá levantando a mão ali tem meia hora. Pois não, Heitor? Não, complementando isso, a gente tem que entender também que hoje muito torcedor compra pela internet. A mobilização ontem foi muito grande, torcedores esperando abrir a venda pelo site. Exato. Então, assim, essa junção, um pouco de fila no Majestoso, mas desde ontem a movimentação virtual, online, ela foi muito grande. A mobilização do torcedor da Ponte foi muito grande pela internet também, e é uma grande parte que já está com esse hábito de comprar pela internet, até para fugir de filas, né? Exato. As bilheterias. Até questão hoje mesmo de boleto. A maior parte das pessoas já paga tudo pelo aplicativo. Quanto tempo que a gente não vai num banco para pagar o boleto? Nem boleto a gente tá pagando mais. Não, mas agora falando sério, quanto tempo faz que você não para fazer alguma coisa presencial? Esses dias eu precisei fazer uma coisa que aí eu achei um absurdo. Por quê? Que eu acho que tudo modernizou. Autenticar, reconhecer firma, você ainda tem que ir no cartório fazer isso. Gente, se tudo modernizou, se o meu banco aceita eu transferir um valor, por exemplo, de 50 mil reais, não que eu tenha, de 50 mil reais através do reconhecimento facial, por que se eu vou vender um carro de 20 mil eu tenho que ir num cartório reconhecer firma?
Não tem algo digital já para isso. Então eu acho que também falta alguns pontos aí evoluírem, né? E essa questão de fila um dia vai acabar. Vai ser tudo digital. Todas as transações digitais. Um abraço pro ouvinte lá da torcida Ponte Preta Chopp, o Eric, que tá acompanhando a gente. Eric! Obrigado, Eric! Chama a gente pra uma dessa aí também. O Heitor tem informação do 15, o Heitor? Ele acabou de falar. Um ouvinte pediu, né, informação sobre ingressos para a torcida do 15 de Piracicaba. A carga para os visitantes vai ser a mesma que foi destinada para a torcida da Ponte lá no Barão da Serra Negra, 1.279 ingressos. Eles já estão à venda pela internet, aos valores de R$20 a inteira e 10 a meia, e a procura tem sido baixa até agora, né? Dependendo dessa procura, a polícia e a Federação Paulista de Futebol, eles podem avaliar a liberação da outra cabeceira para a torcida da Ponte também, mas isso tudo vai depender da quantidade de ingressos vendidos para a torcida do 15 e dessa avaliação da polícia e da Federação Paulista de Futebol. Perfeito, vamos acompanhar também, porque se houver a liberação, de uma carga aí de mais 1.000 ingressos, a gente divulga aqui. A ouvinte mandou aqui, eu acho que vocês são bugrinos. Somos bugrinos, pontepretanos, somos tudo aqui em Campinas. Não tem essa de divisão de lado, não. Quem tá mandando mensagem aqui, nosso grande amigo e companheiro, Gustavo Biano. Grande, o homem do sapatênis. Exatamente, feio, hein? Meu Deus do céu. Só ontem a Ponte teria vendido 8.000 ingressos pela internet até as 11 horas da noite, ou seja, para hoje já ficou um valor... Repete essa informação, por favor. Só ontem a Ponte teria vendido 8.000 ingressos pela internet. Aí, gente. Tudo bem, faltou avisar, gente, já vendemos 8.000. Faltou uma comunicação melhor? Aí nós podemos discutir. Aí é um outro ponto. Agora... começar com teorias, que tá vendendo, que tem diretor fazendo. Não, gente, pelo amor de Deus, não. É a demanda mesmo. E todo mundo vai ver o Moisés Lucarelli lotado no sábado à tarde. Esse é um jogo, Léo, que se você coloca pela dinâmica da partida, com tudo que a Ponte construiu para este jogo, se você colocasse essa partida no Pacaembu para 40, 45 mil pessoas, iria lotar. Também porque é um jogo das famílias, é um jogo que o cara vai querer levar o filho. Já tá 3-0 Tá 3-0. Né? Então tudo está... Significa que tá Não é isso. Tudo facilita para a presença do torcedor. O torcedor vai, não tem jeito, não tem como. E por falar em pizza, vamos continuar aqui, ó. Que delícia. O ouvinte mandou aqui a melhor... ouvinte, na verdade, né? Não apareceu o nome. Neuzete mandou que a melhor pizza é a baiana. Boa. É isso, qualquer pizza menos as políticas, essa é verdade. Essa não pode acabar a pizza não, hein? Foi a Neuzete? Foi. Boa, Neuzete. O ouvinte mandou aqui que acabou de passar por cima da Bandeirantes e tá tudo parado, vindo de Indaiatuba. Eita, o pessoal que tá no trânsito aí. Tem gente que mandou aqui, boa tarde, pessoal, concordo com tudo que vocês disseram, mas ir até o estádio buscar o ingresso é desrespeito, deveriam fazer algo mais inteligente. É outro ponto. Afinal, nossa vantagem é não ir até o estádio comprar. Concordo. O Fábio Gonçalves, que como que fala? TC10, sócio-torcedor. TC10, é isso. Porque assim, o sócio-torcedor, ele pode pegar a sua carteirinha e passar direto na catraca. Todos os jogos são assim. Agora, um jogo dessa proporção, a Ponte faz com que o sócio troque o ingresso. Aí eu tenho que dar razão pro sócio. Com certeza, você paga para ter o conforto. O ouvinte perguntou aqui, o Richard de Americana, quantas pessoas cabem no estádio hoje? Para quanto ele tá liberado? E quantos sócios tem? Por que ele pergunta isso? Porque se todos os sócios forem assistir o jogo, um torcedor comum fica sem ingresso? Sim. Ponto. É a vantagem de você ser sócio-torcedor. Isso já acontece nos times grandes. Uma decisão, por exemplo, que ocorra no Morumbi, no Allianz Parque, se todos os sócios desses dois times, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, decidirem ir ao jogo, você não vai, a não ser que você compre o ingresso de algum sócio lá ou vire sócio. Essa é a definição. Por isso que se diz sócio-torcedor. É igual clube, gente. Se você não é sócio de um clube, você não entra. Sim. Tem a parte lá que libera para não sócios. Mas se todos os sócios vão ao clube, a carga tá liberada, tá totalmente completa, você não vai. Pois não, Heitor? Sobre a carga, para a torcida da Ponte, para o jogo de sábado, é um pouco menos que 15 mil lugares destinados ao torcedor da Ponte. Você pega aí 14.700, né, mais o que foi destinado à torcida do 15, 1.280, a gente vai ter aí que quase 16.200 ingressos à venda ao todo, né? Pouco menos de 15 mil para a torcida da Ponte e 1.279 para a torcida do 15, então dá para a gente considerar essa hoje a capacidade do Majestoso para o jogo de sábado, né? Aproximadamente 16 mil ingressos. Boa. A gente vai falar mais de pizza, mais do Majestoso do jogo, na verdade, também, durante a semana.
Só tem uma dúvida aqui, gente. Se Richard Rios não vai ou não vai? Já foi. Define isso logo também, hein? Oficialmente, jogador do Palmeiras. Inclusive, vídeo, fotos. Já anunciou, então. Já anunciou. Ele é o 10º colombiano na história do Palmeiras. Já mudou até o melhor colombiano que passou pelo Palmeiras, segundo o Fábio Chave, foi o Asprilla. Munhoz também, Munhoz. O Enzo falou que foi o Armeiro, do Armeiration. O Armeiro era legal também, eu lembro. Mas esse jogo não tem uma boa lembrança, não. Esse eu não gosto de lembrar, não. Ah, porque foi no palco, né? Foi contra o meu Peixão, né? 4-3. Fazer o quê? Rapaz, essa história tá estranha. Foi contra o meu Santos. Ficar de Santos aí tá estranho. Mas enfim. Richard Rios, então, não é mais jogador bugrino. Não, jogador do Palmeiras. E o lateral já foi embora ou não? Esse ainda não, mas provavelmente. Vai pra Curitiba? Curitiba tem proposta melhor que a do São Paulo. O Santos tenta entrar também, mas possivelmente o destino do Jamerson deve ser Couto Pereira. Aliás, o São Paulo tá tentando comprar todo mundo de lateral também. Já levou o Rai Ramos. E agora tá querendo o Jamerson. Mas o São Paulo dificilmente vai conseguir. É Coritiba ou Curitiba? O time Coritiba. Co-C-O. E a cidade? A cidade é Curitiba. E o time? É Coritiba. Coritiba. Mas a cidade? O time é com Có e a cidade é... É aí que você quer. Vamos lá. Próximo ouvinte que falou sobre pizza aqui, por favor. Boa tarde, Arena. Boa tarde a todos aí. Eliel, Lupe. Seguinte, vamos trocar o pastel pela pizza então, você escolhe o sabor. Olha lá, é o Peterson. Cara, o Peterson tá virando personagem. Para com isso, eu acho que eu vou trazer o Peterson essa semana. Não, por que você fazer isso? Pra ele participar, contar como é que funciona os bastidores da segurança dos clubes de futebol. O Peterson aí de novo. Você se complica sozinho, sabia? Aí, ó. Ô, Peterson, deixa esse negócio de pizza pra lá. Eu tô de regime. Iniciei um regime. Não vou conseguir comer nem o pastel e nem a pizza por conta de carboidrato. Você tá de regime? O Peterson é personal também. Ele não, pode ajudar. Deixa quieto. Esse negócio bobo aí, deixa isso pra lá. Para com isso. Aí você vai parar de comer doce. Não gosto de doce. Não pode. Não gosto. E o último caso, eu vou comprar o ingresso do 15 e ficar camuflado lá. Quero assistir o jogo de qualquer jeito, porque no fim tudo termina em pizza. Essa foi boa. Essa aqui, deixa eu pegar aqui o nome do ouvinte. Tá como DWL Turismo. Não tem nome. Já fez uma propagandinha. Ganhou de brinde. Já de brinde. Essa foi de graça, hein? O melhor colombiano que passou pelo Palmeiras foi o Fred Rincon. Eu também acho. O Fred Rincon jogou no Palmeiras. Deu polêmica lá na redação hoje. Pra mim foi o Munhoz. A Beth de Valinhos, que mandou pra gente aqui. Tô com a Beth, né? O Mina, zagueiro também, o Mina, né? Mina, Henry Mina. Esse também é mais recente. Aliás, onde anda o Mina, hein? Tá no Everton, né? Tá no Everton, é verdade. Baita zagueiro, hein, gente? Imagina a defesa do Palmeiras com Mina e Gustavo Gomes. Nossa, mãe. Eles não chegaram a jogar juntos? Acho que não, né? Não. Mas imagina. Tá louco. Você tá louco que esses dois jogadores não jogaram na seleção brasileira. Brincadeira, né? Deus. Brincadeira. Tá de sacanagem, Tite. O Arrascaeta também. Arrascaeta também, pô. Mais um ouvinte aí antes da gente ir pro intervalo. Eu não esqueci, eu não te mandei, né? Vamos pro intervalo, na volta o sarcófago hoje ninguém acerta. Eu acho que não, né? Você tá desanimado pra esse quadro, Lupe? A gente tá mexendo com o psicológico faz com tanto dele. Carinho. E infelizmente acontece tanta coisa suja por trás do sarcófago. Vamos chorar. Que isso? Não fica assim, não. Lá, você já tá mandando mensagem. Ontem eu não tô nem com a mão no computador, cara. Eu chamo ele de Fábio Sanches. Fábio... Scheibe. Isso aí. Ele mandou o palpite e falou assim, Opa! Só faltou ele falar, valeu, Eliel. Para com isso. Intervalo, a gente volta nada já. Disso, não. É tudo feito assim. Arena CBN. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. A lenda John Wick está de volta às telonas e dessa vez em uma missão ainda mais eletrizante. Prepare-se para viajar ao redor do mundo em uma corrida contra o tempo, tendo que superar inimigos ainda mais mortais e poderosos, enfrentando a alta cúpula em busca de vingança e liberdade.
Garanta seu ingresso pelo app e assista John Wick 4, Baba Yaga na Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Arena CBN. Quatro horas e 52 minutos de volta com nossa Arena CBN. Nós vamos criar a segunda hora do Arena no YouTube. Boa! A gente fala cada coisa fora do ar que no YouTube pode ir pro ar. Arena. O Proibidão do Arena. Todas as sextas. Nós vamos trazer. Vai, abre o sarcófago aí, Lupe. Bolacha! Não vou ficar perto de computador hoje. Então vamos lá. Hoje é dia de clássico. Hoje tem derby no sarcófago. Dia 28 de março de interrogação. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só que deu ponte. 1-0 jogando fora de casa. O Guarani tinha Carlinhos. A Ponte Preta tinha Santos. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? 1984. 1984, Fábio Scheibe. Em que ano foi esse jogo? Fala de longe. Fala aí, ô Carlão, você. Não, que ano que o Scheibe falou? 84. Eu vou fazer um ano depois. 85. 85. O Heitor tá dando um Google lá. Olha o Heitor lá, já deu um ele Google tá na cabeça dele. Ele tá pensando. Por esse nome. Fala aí, ô Carlão. Repete os nomes, por favor. Mas vocês precisam prestar atenção no quadro. Carlinhos Santos no Guarani e Santos na Ponte Preta. Santos não pode ser mais que 74. Se é mais que 74, ele foi campeão. A Ponte foi campeã em 69. 70 ela disputou a primeira divisão. 71. E aí, Heitor? Nesse mesmo raciocínio aí do Carlão, já que ele falou 71, eu vou ficar com 70, então. Aí. É isso aí mesmo. Nossa, Scheibe, a gente pode dar a mão mesmo. Não vai fugir disso, pelo amor de Deus. Uma dica hoje foi boa do Lupe. Foi mesmo. O Santos foi um bom nome. O Santos foi um bom nome. Não pode ser o Silvio Santos? Não. Não pode Ele ser o Santinho. Não pode ser o Júnior Santos? Ele tava no auge nessa época aí. Não pode ser o Cláudio Santos. Ah, por quê? O sobrenome. Agora você faz isso também? Sim. Você enganou a gente? Pode ser. Mas eu fui no Santinho, Santos. Você continua no 71, 60, né? 60, 70. Você tem certeza? Pode fechar. Eu posso. Você tem certeza mesmo? É, Santinho. Eu posso mudar? Pode. Então 70 eu vou 72. Aí, o Eliel já chegou. Você pode mudar só porque você tem. Como é que é? 72. Eliel, você sai de 85 e vai pra 72. Porque você tá tudo coerente. Scheibe, muda aí também, vai pra 73. Quer mudar, Fábio Scheibe? Ah, cara. Vai 69. Sei não, hein? 69. Ai, Fábio Scheibe. Você é uma figura. Fábio Scheibe disse 1969. Eliel disse 1972. Heitor 1970 e Carlão de Freitas 1971. Hoje nós temos um vencedor no sarcófago. Mas também foi todo mundo encarrilhado. Você escola demais. Se ser o Fábio Scheibe na escola devia ser uma tragédia. Mas eu acertei? Eliel 72? É. Errado. Então não vale. Heitor 70? Isso. Errado. Tá entre o Scheibe e o Carlão, então. Fábio Scheibe. Hoje não, Fábio Scheibe. Carlão de Freitas é o vencedor 1971. A dica foi boa. Gostei. Campeonato Paulista, domingo, 4 horas da tarde, dia 28 de março de 1971. 15.806 pagantes, Olha estádio aí. Brinco de Não tinha Ouro. nem tobogã, hein?
Guarani com Tobias, Oswaldo Cunha, depois Alberto, Amaral, Tininho e Wilson, Zé Ito, Dante, Carlinhos e Patito, Babá e Caravete. Ponte Preta, Wilson, Nelson, Samuel, Valdir e Santos, Teodoro, Mosca, depois Dentinho, Alan de Cá, Manfrini e Adilson. Armando Renganese era o técnico do Guarani, o da Ponte era o Cilinho. E o Manfrini, aos 3 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória da Ponte Preta, 1-0 em cima do Guarani, dia 28 de março de 1971. Por favor, Bolacha. Muito obrigado pela atenção e amanhã a gente se encontra nesse quadro maravilhoso que a cada dia está aumentando a audiência na cidade de Campinas e região. Você viu que eu usei o and por causa do inglês. Você está aprendendo inglês. Aos poucos. And significa o quê? E. E o que é the end? E. Não. The end. The end. Fim. The end é fim. O fim. O fim. Então, mas se end é fim, por que the end é E? Por que the end, então, é fim? Eu preciso conversar com meu professor de inglês. Porque o the end do fim é END. And é AND. Olha só. É por isso que eu tenho dificuldade. Faz 30 anos que eu tô tentando aprender isso aí. Eu não Você tá nessa parte ainda, né? Uma letra muda tudo, né? Na hora que virou how many, how much, nossa, já vira uma confusão na cabeça. Mas você vai conseguir, Lu. Se Deus quiser. Até porque você será o nosso enviado especial para a Copa de 32. É por isso que eu tô me preparando. Então nós já estamos conseguindo aí deixar você por dentro. Vou conseguir falar? Fábio Chaves hambúrguer você sabe falar, não sabe? Hambúrguer. Então não vai passar fome. O Fábio Chaves teve no Catar. Como que ele se virou lá com o Palmeiras? Ele subiu em cima de um camelo e foi galopando rumo aos estádios. Mas ele tava num camelo ou num cavalo? Sabe qual é a diferença do camelo e do dromedário? Não. Eu também não sei. Você sabe, Heitor? Camelo tem duas, né? Duas covinhas. Bola? E o dromedário também. O dromedário. É aquelas ondinhas, né? É as bolinhas nas costas aqui, não é? As ondinhas. Duas covinhas. Corcova. Ou cupim, se vocês quiserem, também serve. Cupim é do boi, não é? Cupim é do boi. O Palmeiras anunciou o Richard Rios e tá tentando o Arthur. Palmeiras começando a colocar a mão no bolso, hein? Com o Arthur já sobe. O Richard Rios, bom jogador, mas ainda vai buscar uma adaptação. O Arthur chega não com status de titular, mas para incomodar os titulares. E essa história do Scarpa tá ficando cada capítulo melhor. Quer dizer, melhor para nós ou pior para os outros, né? O negócio agora ele bloqueou uma sacola lá. Então, mas a nota da sacola que tá bloqueada tá R$6.000. Scarpa, falaram que era 2 bilhões em pedras preciosas, mas a nota que tá na seguradora são R$6.000 em pedras preciosas. Tem que ter muito cuidado quando investir, né, gente? O Heitor, que é o especialista nisso, né? Todo mês ele resgata lá 20 mil dos investimentos dele. Não dá pra acreditar em 5% ao mês, né? Se fosse assim, gente, o cara que tem 100 milhões, ele aplica 100, todo mês ele saca 5 milhões. Não dá. Que isso? Não dá. Pode falar, viu, Heitor? Não, eu concordo com você. Ele não quer. Não dá pra cair no conto do vigário, não existe almoço grátis, não é essa frase que o Lupe inventou? Não tem milagre. Como é que é? Não existe almoço grátis. Olha. Não foi o que. Essa não é minha, não. Mais poético. Essa foi bonita. Mais poético, gostei. A minha é o silêncio não comete erros. Exatamente. E tem aquela outra também, né? Quando a esmola é demais. Exatamente. E agora o que cabe ao Scarpa é buscar o Santos e orar. Nossa. Já diria o... tentar tudo que é possível, né? Mas os caras falaram que tinham 2 bilhões em pedras preciosas. A seguradora que está em posse dessas pedras apresentou a nota. R$6.000. Cara. Meu Deus, como cair? Não, e assim, é aquilo que eu já falei algumas vezes, né? O Scarpa tá jogando bolão, tem chances de recuperar isso financeiramente, através de salários, tô dizendo. Gente, mas o auge do Mike, ele tá um pouco distante daquele Mike que a gente conheceu. E o Mike colocou 4 milhões nisso, cara. Que isso? É muito complicado, né? Enfim. A gente vai comer pizza na conta do Carlão ou não? Vamos, porque nós tivemos muitas participações aqui. Muitas. Eu quero a minha de alho poró. O ouvinte tá mandando aqui, boa tarde, não sei se vocês já falaram, mas acabou o ingresso do Jogo da Ponte. Obrigado, viu, ouvinte? Não vai dar tempo. Não lembrava que tinha acabado, não, mas participou aqui, tá valendo. Valeu, o cara manda no último minuto, é isso aí. É informação. Vamos embora, viu, Heitor Esmerício? Olha, tá acontecendo alguma coisa estranha, por isso tá chovendo. Segundo dia da semana o Heitor tá aqui. Tá querendo. Tá pensando o quê?
Valeu, galera. Até quinta-feira. Olha lá. Ô, louco! Tá vendo? Folgou já na caruda? Que isso, hein? Amanhã não tem? Não, ele tá brincando. Amanhã ele tá aí. Ih, não, pior que amanhã eu vou estar fora por conta de uma questão de escala aqui. Ah, vou embora. Que não, sobe o repórter CBN. Valeu! Pra todo mundo. Bora comigo. Repórter CBN.